Esta é a Via Láctea, lar de nosso sistema solar. E de nossa casa, a Terra. Sua vastidão se estende diante de nós. Um mar interminável de estrelas. Cada uma dessas luzes pode abrigar mundos, civilizações, vidas que nunca conheceremos, mas não se iludam, por mais que procuremos, aqui tudo é silêncio. Um silêncio opressivo, profundo, que ecoa pelo tempo e pelo espaço. Em meio a bilhões de estrelas, a escuridão parece esconder um segredo. Imagine o seguinte: um universo tão grande que é quase impossível visualizar o significado de sua extensão. No universo observável, há uma estimativa que diz: para cada grão de areia da Terra, há uma média de aproximadamente 10.000 estrelas no céu. Bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e, ao redor dessas estrelas, incontáveis planetas. Tudo isso em uma escala de tempo tão imensa que a nossa vida, ou até mesmo a existência da civilização humana, parece ser apenas um piscar de olhos na eternidade. Galáxias surgiram bilhões de anos atrás. Estrelas nasceram e morreram em ciclos intermináveis, e, em meio a todo este processo, os planetas foram se formando lentamente. A ciência nos diz que a vida, ao menos como a conhecemos, pode ter se formado em condições favoráveis há bilhões de anos. Mas por que então não detectamos outras civilizações? É aqui que está o paradoxo de Fermi. A inquietante questão: onde estão todo mundo? Em meio ao silêncio do cosmos, surgem inúmeras teorias. Talvez a vida seja rara demais. Talvez civilizações se auto-extinguam antes de se tornarem interestelares. Ou talvez, e essa é uma das hipóteses mais perturbadoras, o silêncio seja intencional. Se acomode aí, nesse vídeo vamos explorar essas possibilidades e abrir as portas para questionamentos ainda mais profundos. E se estivermos sozinhos nessa vastidão do universo? Ou, talvez pior, e se não estivermos? Então, bora lá, depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao Nerd Sim. E olha só, vamos começar com um ensaio. Imagine-se numa noite, sob um céu escuro e estrelado.
e que você está deitado em um colchonete no seu terraço. Tá, se você não tem um terraço, complemente isso ao seu ensaio. E, olhando para o céu, cada pequeno ponto de luz que você vê pode ser uma estrela, um aglomerado ou uma galáxia. E muitas dessas estrelas estão incompreensivelmente distantes. E cada uma dessas estrelas tendo planetas orbitando ao seu redor. O que poucos sabem, porém, é que essas estrelas que brilham em nosso céu representam apenas uma fração minúscula do que existe no universo. Para cada pontinho desse que você acabou de visualizar, existem milhões a mais, espalhadas pela galáxia e que se estendem além do alcance da nossa visão, em todas as direções. Parece quase um truque cruel, não é? Olhamos para o céu, mas não temos nem mesmo a capacidade de conceber sua real magnitude. O universo é vasto, muito mais do que nossa mente pode compreender. As galáxias, sistemas compostos por bilhões de estrelas, como o nosso Sol. É estimado que no universo conhecido haja em torno de 100 bilhões, eu disse 100 bilhões de galáxias. Mais impressionante ainda é que para cada uma dessas galáxias, estima-se que o número de estrelas, como o nosso Sol, seja um número próximo de 100 bilhões a 1 trilhão de estrelas. E para dar um nó de vez no seu processamento dessa imagem, lembre-se, estrelas possuem um certo número de planetas orbitando-as. Como exemplo, o nosso Sol, que possui 8 planetas em sua órbita. E mais um planeta anão, Plutão, sem falar ainda das luas que orbitam esses planetas. A Terra, como exemplo, tem uma lua. Júpiter, por outro lado, tem 95 luas. Há de se convir que o número de planetas para uma única galáxia pode ser considerado aí, de acordo com a nossa realidade, um número quase que infinito. Observe que estamos falando de quantidades, número de galáxias, de estrelas, planetas e luas. Mas você tem noção do tamanho que representa uma galáxia? Pois bem, saiba que assim como números, essas distâncias também exigirão o nosso raciocínio. E por serem distâncias tão imensas, não usaremos sua unidade de medida como o quilômetro. Essa é uma unidade insignificante para o universo. Então, para separar as estruturas do universo, nossa unidade de distância será o ano-luz. Então, olha só, um ano-luz equivale à distância percorrida durante um ano, à velocidade constante e igual à velocidade da luz. E qual é a velocidade da luz? Podemos considerar que no vácuo do espaço, ela é de 300 mil quilômetros por segundo. Isso mesmo, por segundo. Imagine quão distante você chegaria se você viajasse então em linha reta por um ano a essa velocidade. Vamos começar a explorar, começando pela nossa casa.
a galáxia Via Láctea. Ela pertence ao que chamamos de grupo local de galáxias. Esse grupo ele é formado por aproximadamente 54 galáxias. E destas, nós temos duas gigantes. A Via Láctea, com diâmetro aproximado de 100 mil anos-luz. E outra também conhecida, Andrômeda, com aproximadamente 200 mil anos-luz de diâmetro. As demais dessas 54 são galáxias anãs, com diâmetro que podem variar de 1.000 até 10.000 anos-luz. Realmente as distâncias são imensas. E quer saber? Pode ficar pior. A distância entre essas galáxias é algo inimaginável. Mesmo se pudéssemos viajar à velocidade da luz, algo que desafia as leis da física tal como a conhecemos, levaríamos milhões de anos para cruzar o espaço entre duas galáxias vizinhas. Pense um pouco. Isso torna nossas vidas desprezíveis para qualquer viagem entre essas estruturas. Aqui, na nossa realidade tecnológica e científica atual, tais viagens só seriam possíveis quando feitas por uma população inteira. Digamos, todos os brasileiros embarcam amanhã numa viagem rumo a Andrômeda, numa nave que levou 100 anos para ser finalizada e nomeada USS Enterprise. Falamos de quantidades e falamos de distâncias. Agora pense no tempo. Não o tempo de nossos dias, marcado pelo nascer e o pôr do sol, mas o tempo cósmico, que flui de maneira tão lenta e colossal que desafia a nossa compreensão. Estamos acostumados a medir a vida em décadas, séculos, talvez milênios. Mas, no grande esquema do universo, esses intervalos não são nada mais do que um piscar de olhos. O início do universo veio com o Big Bang, que ocorreu há 13,8 bilhões de anos. As primeiras galáxias começaram a se formar 200 milhões de anos após o Big Bang, quando as forças gravitacionais começaram a aglutinar matéria em vastos aglomerados de estrelas. A nossa Via Láctea, ela começou a se formar justamente nesses 200 milhões de anos depois. Logo, podemos dizer que a Via Láctea tem um tempo de existência estimado de 13,6 bilhões de anos. E quanto ao sistema solar dentro da Via Láctea? A estimativa é que seu tempo de existência seja de 4,7 bilhões de anos. E a Terra, dentro desse sistema solar, é um pouco mais jovem, com 4,54 bilhões de anos.
Comparando o Sistema Solar e a Terra, parece que são quase a mesma coisa, se esses números não estivessem usando a unidade de bilhões. A diferença é de 0,16 bilhão de anos, ou 160 milhões de anos depois de iniciado a formação do Sistema Solar, a Terra se formou. Então, com apenas 200 milhões de anos, o universo ainda era jovem, mas já começava a esculpir as suas estruturas. E em meio a este cenário, estrelas começaram a nascer. Cada uma delas passou por um longo processo, acumulando lentamente os elementos necessários até brilhar por milhões ou até bilhões de anos. Algumas estrelas vivem uma vida estável, enquanto outras explodem em supernovas, espalhando elementos como carbono e oxigênio pelo cosmos, criando as bases químicas da vida que conhecemos. E os planetas? Bem, os planetas se formam a partir do que resta desse ciclo eterno de nascimento e morte estelar. Eles emergem lentamente de discos de gás e de poeira que giram em torno das estrelas jovens. Um processo que pode levar milhões de anos. O que é fascinante é que, à medida que esses planetas tomam forma, alguns deles acabam se situando no que chamamos de zona habitável, que é uma posição de distância desse planeta em relação à estrela. Nem muito perto, nem muito longe. Exatamente onde a água líquida pode existir. E com ela, possibilidade da vida. Com bilhões de planetas surgindo ao longo de bilhões de anos, até agora só encontramos a vida aqui na Terra. Lembrando que dissemos que as distâncias que separam as galáxias são inimagináveis, e visto que existem aproximadas 100 bilhões de galáxias, incluindo o grupo local, se quiséssemos verificar a possível existência de vida nos planetas para essas galáxias fora do grupo local, nunca teríamos como verificar isso. Além das distâncias que separam serem da ordem de bilhões de anos-luz, ainda há a expansão do universo, que está sempre aumentando essas distâncias. Então, nossas considerações para avaliar a presença de civilizações em planetas será apenas na Via Láctea, uma galáxia com aproximadamente 400 bilhões de estrelas. Como já dissemos, para cada um dos planetas já se passaram aproximadamente um tempo 3,6 vezes a mais que o tempo necessário para o surgimento da vida na Terra. É estimado que dessas 400 bilhões, 20 bilhões sejam semelhantes ao nosso Sol. E 1/5 dessas, ou seja, 4 bilhões, tenha um planeta semelhante à Terra na zona habitável dessa estrela. Vamos supor que apenas 0,1% desses 4 bilhões de planetas, ou seja, 4 milhões de planetas, tenham desenvolvido vida semelhante à Terra. Como dissemos, todos já tiveram muito mais tempo do que o necessário apresentado pela Terra. Mas, atenção, pode ser que essas civilizações de fato se desenvolveram, mas em épocas diferentes, com até milhões de anos separando umas das outras. Logo, nossa procura não se restringe a apenas civilizações existentes na atualidade. Mas
deve incluir aí a possibilidade de civilizações já extintas. Outro fato interessante a se pensar é que a humanidade, como vida inteligente, tem apenas 250 mil anos de existência. Se apenas em um único planeta da Via Láctea tivesse surgido vida inteligente desde os primórdios, então essa civilização já teria milhões ou mesmo bilhões de anos. Com certeza já seria uma civilização bem avançada e já teríamos sinais dela pela galáxia. Mas por que não vemos nada disso? Isso nos leva a pensar no que veríamos. Como deveria ser essa civilização? Segundo Kardashev, existem 3 possibilidades. Eu vou citá-las brevemente aqui, mas se quiser saber mais detalhes sobre os tipos de civilizações, procure um vídeo aqui em nosso canal que fala detalhes desta teoria, a escala de Kardashev, beleza? Então, vamos lá. Civilização tipo 1. Essa civilização seria capaz de fazer o uso e o controle de toda a energia de seu planeta. Isso significa que ela teria o controle de todas as fontes de energia em seu planeta. Desastres naturais não seriam mais um problema, pois ela teria os meios de controlá-los. Tsunamis, vulcões, enchentes e furacões não seriam mais uma ameaça à sua existência. Como curiosidade, nessa escala, a nossa classificação está em 0,73, devendo alcançar o tipo 1 aproximadamente dentro dos próximos 200 anos. Civilização tipo 2. Além do controle de seu planeta, essa civilização seria capaz de aproveitar toda a energia de sua estrela. Isso envolve um desenvolvimento tecnológico bem avançado, a fim de conseguirmos construir estruturas capazes desse feito, como o conceito de esferas de Dyson. Civilização tipo 3. Já a civilização tipo 3, esta seria aquela que dominaria a energia não só de sua estrela, mas de todas as estrelas da galáxia. Há de se pensar que se uma civilização dessa tivesse vindo à Terra na época da civilização egípcia antiga, provavelmente teria sido descrita pelos egípcios como uma divindade. Em 1950, durante uma conversa casual entre colegas, o físico Enrico Fermi fez uma pergunta que ecoa até hoje: onde está todo mundo? Pense nisso. Com trilhões de estrelas e planetas espalhados pelo cosmos, muitos deles potencialmente habitáveis, a lógica sugere que já deveríamos ter visto algum sinal de vida inteligente. A matemática não mente. Em uma galáxia tão vasta e antiga quanto a nossa, a vida deveria ter surgido não apenas uma ou 2 vezes, mas incontáveis vezes. Civilizações inteiras deveriam ter surgido e florescido.
com a tecnologia avançada o suficiente para, no mínimo, deixar algum tipo de rastro detectável. Um sinal de rádio, uma sonda perdida no espaço, qualquer coisa. Mas o que encontramos é o silêncio. Um silêncio ensurdecedor, que se estende por todo o cosmos. E esse é o coração do paradoxo de Fermi. Onde estão as outras civilizações? Por que não ouvimos nada? Fermi, claro, não estava sugerindo que não houvesse outras civilizações. Pelo contrário, ele acreditava que, pela probabilidade pura, a vida inteligente deveria ser comum no universo. O problema é que, até agora, não temos nenhuma evidência disso. Nada. Zero. E se o universo estiver repleto de civilizações, mas nós simplesmente não conseguimos percebê-las? Talvez estejam se comunicando de uma maneira que não somos capazes de detectar. Ou talvez elas já tenham estado por aqui e se foram. Imaginem civilizações avançadas o suficiente para viajar entre as estrelas, mas que, por algum motivo desconhecido, em algum momento do tempo desapareceram. O que poderia ter acontecido? Guerra? Autodestruição? Alguma força cósmica incontrolável que varre a vida inteligente antes que ela possa se espalhar? Talvez essas civilizações estejam se escondendo deliberadamente em um tipo de zoológico galáctico, onde somos observados à distância, como um experimento cósmico. Ou talvez, e essa é uma das teorias mais assustadoras, o universo seja simplesmente indiferente à vida, e nós somos uma exceção rara e insignificante em um mar de silêncio eterno. E então, diante desse silêncio cósmico e do vazio profundo, temos a necessidade de tentar encontrar uma resposta. Não podemos simplesmente aceitar que somos os únicos ou que o universo está vazio. A questão é: por que ainda não encontramos ninguém? Por que não ouvimos nada? E é aqui que entram as possíveis soluções para o paradoxo de Fermi. Soluções que, longe de trazer alívio, podem gerar ainda mais inquietação. Nosso primeiro argumento será sobre a existência de filtros. Supondo que a vida surgiu em algum momento, em algum planeta, considere que pode haver momentos posteriores a esse momento inicial no desenvolvimento alcançado por essa civilização, que são difíceis de serem ultrapassados. Observe que eu estou dizendo vários momentos, ou seja, pode haver mais de um filtro. Assim, há de se pensar que esses filtros são de graus diferentes de dificuldades, visto que estão ligados ao nível de desenvolvimento da civilização. Ou seja, desde o surgimento da vida até passar pela escala de Kardashev. Imagine assim: se a civilização acabou de passar por um filtro, ela continua a se desenvolver até alcançar um novo filtro. Mas,
A pergunta é: será que ela vai passar pelo próximo filtro ou irá se extinguir? Um dos filtros poderia ser a grande dificuldade que foi o início dos tempos do universo, para que a vida surgisse e se desenvolvesse de forma tão complexa como nós somos hoje. Isso poderia sugerir que nós somos uma das primeiras civilizações a surgir de fato, ou mesmo a primeira. E isso nos coloca em duas situações igualmente aterrorizantes. A de que somos a única civilização neste infinito universo desde o seu surgimento, ou mesmo de que pode haver mais civilizações espalhadas por aí. Existem algumas suposições sobre esses filtros. A de que já passamos por todos eles, ou ainda que existem outros grandes filtros que ainda devemos passar, que talvez sejam o mesmo fim que tiveram outras civilizações que vieram antes de nós. Esse, com certeza, é o pior cenário, pois teríamos um filtro à nossa frente que nenhuma civilização ainda conseguiu passar. E por isso, não vemos sinal de ninguém. Será que nós conseguiremos? E se o grande filtro for as armas nucleares, a poluição planetária, antes mesmo de nos tornarmos multiplanetários? Ou ainda, o aquecimento solar? Não sabemos. Outra explicação ao paradoxo de Fermi é uma das explicações mais diretas e também uma das mais assustadoras. Talvez a vida seja incrivelmente rara. Sim, o universo é vasto e os ingredientes necessários para a vida estão por toda parte. Mas, e se as condições específicas que permitiram o surgimento da vida inteligente na Terra forem extraordinariamente improváveis? Talvez existam planetas habitáveis, mas algo essencial falte. Algo que só a Terra teve a sorte de possuir naquele exato momento em que a vida surgiu pela primeira vez. Esse cenário nos deixa sozinhos em uma vastidão indiferente, flutuando em um oceano cósmico sem companhia. É meio aterrorizante refletir sobre isso. Outra possibilidade, ainda mais perturbadora, é que a vida pode não ser tão rara assim, mas as civilizações avançadas são autodestrutivas por natureza. Pode ser que, à medida que as civilizações progridem e se tornam tecnologicamente sofisticadas, elas também se tornam vulneráveis à sua própria destruição. Guerras, colapsos ecológicos ou até mesmo inteligência artificial descontrolada. Há inúmeras maneiras pelas quais uma civilização poderia sucumbir antes de alcançar a capacidade de se espalhar pelo cosmos. Se isso for verdade, a ausência de sinais alienígenas pode ser um prenúncio sombrio para o futuro da humanidade. Estamos por acaso destinados ao mesmo destino? Há ainda a possibilidade de que as civilizações avançadas optem por não se comunicar. Talvez haja uma razão estratégica ou ética para se manter em silêncio. Pode ser que haja algo como uma grande barreira cósmica, uma regra tácita entre as civilizações mais antigas, que já passaram pelo nosso estágio de desenvolvimento. Eles podem estar nos observando à distância, evitando interferir, como se fôssemos parte de um grande experimento cósmico, um zoológico intergaláctico.
Estamos sozinhos, mas não porque não há ninguém lá fora, e sim porque não querem ser encontrados. Como vimos, a humanidade tendo apenas 250 mil anos, e foram necessários todo esse tempo para que conseguíssemos fazer uso da tecnologia de rádio, tanto para enviar mensagens ao espaço, como para procurar sinais de outras civilizações que possam fazer uso dessa mesma tecnologia. Mas como dito, já tivemos tempo suficiente para que a vida inteligente pudesse ter surgido em infinitos lugares, milhões a bilhões de vezes desde o início do universo. Se ao menos uma só dessas possibilidades tivesse surgido logo nos primórdios do tempo, essa civilização já teria de milhões a bilhões de anos para desenvolver sua tecnologia. É difícil até imaginar quais seriam as capacidades atuais dessa civilização. Na escala de Kardashev, qual seria a sua classificação? Fato é que, se os antigos egípcios se deparassem com uma civilização como essa, eles poderiam classificá-la como deuses? Nessa lógica, essa civilização poderia hoje estar utilizando tecnologias de comunicação muito além de nossas capacidades de identificação. Assim, a tecnologia de rádio utilizada por nós hoje pode ser parte de peças de museu dessas civilizações. E sendo assim, enquanto nossa tecnologia não evoluir, não seremos capazes de identificar os sinais que poderiam hoje mesmo estar presentes entre nós. É possível que estejam utilizando a própria estrutura fundamental da realidade, a física quântica, ou mesmo tecnologias baseadas no uso de neutrinos. Neutrinos são partículas subatômicas extremamente leves, praticamente sem massa e sem carga elétrica, que interagem de forma muito fraca com a matéria. Esses fantasmas do universo atravessam estrelas, planetas e até mesmo nós, quase sem deixar vestígios. Devido a essa característica quase intangível, a comunicação por meio de neutrinos seria quase invisível para qualquer tecnologia convencional que possuímos hoje. Para uma civilização suficientemente avançada, os neutrinos oferecem uma forma de comunicação praticamente indetectável para espécies menos desenvolvidas. Ao contrário das ondas de rádio, que podem ser bloqueadas ou desviadas por obstáculos como planetas e nuvens interestelares, os neutrinos atravessam facilmente essas barreiras, mantendo sua integridade e chegando ao destino sem interferências significativas. Isso significa que eles poderiam enviar mensagens entre estrelas, planetas e até galáxias, sem que nós, com nossos atuais equipamentos de rádio, percebêssemos qualquer coisa. No entanto, mesmo as comunicações via neutrinos ainda estariam sujeitas às mesmas limitações de distâncias que as comunicações eletromagnéticas. Agora, imagine um tipo de comunicação tão sofisticado que se baseia não em sinais convencionais, mas no entrelaçamento quântico. Um fenômeno misterioso onde partículas separadas por enormes distâncias se comportam de forma interligada, instantaneamente. A comunicação quântica poderia transcender o espaço e o tempo como os entendemos, eliminando o atraso causado pela vastidão do universo. Para nós, seres que ainda engateamos na exploração desse campo, seria como tentar ouvir uma sinfonia
em frequências que nossos sentidos não podem captar. As civilizações que dominam essa tecnologia poderiam estar conversando, trocando informações ou até monitorando o cosmos em uma escala que parece silenciosa e inerte para os nossos ouvidos inexperientes. Se isso for verdade, não apenas as ondas de rádios e neutrinos seriam obsoletas para elas, como também toda a nossa tentativa de ouvir o universo seria infrutífera. Estaríamos buscando sinais nos lugares errados, com os instrumentos errados, o que nos leva à questão perturbadora. Se o cosmos está cheio de civilizações avançadas, como propõe a ciência de Frank Drake, mas ao mesmo tempo se mostra em completo silêncio, não seria a hora de buscar novas tecnologias que possam ser mais prováveis de utilização por uma civilização mais avançada do que nós? Por mais promissor que o avanço da física quântica seja para nós, pode ser que estejamos longe de compreender o verdadeiro potencial dessas tecnologias. E assim, o silêncio continua. Esses argumentos levantam a inquietante possibilidade de que os sinais de vida inteligente podem estar nos atravessando neste exato momento, sem que tenhamos a menor ideia. As respostas para o paradoxo de Fermi podem estar ocultas em tecnologias que ainda nem começamos a compreender plenamente. E há, claro, a teoria mais angustiante de todas. Talvez haja algo ou alguém lá fora que está ativamente eliminando civilizações que se tornam visíveis demais. Um grande filtro que, uma vez ultrapassado, se torna impossível sobreviver. Algo que varre o universo, eliminando qualquer sinal de vida que se atreva a anunciar a sua presença. Se isso for verdade, o silêncio cósmico não seria uma coincidência, seria uma advertência. É triste, mas no momento, o universo é para nós, além de nossa Terra, um vazio e completamente morto. O que é um pensamento aterrorizante. A nossa responsabilidade de que, se deixarmos a vida na Terra morrer, o universo infinito será completamente estéril. O paradoxo de Fermi nos lança em um abismo de incertezas. A vastidão do cosmos, que antes nos fascinava, agora também nos atormenta. A ideia de sermos os únicos seres inteligentes em um universo tão vasto pode provocar um misto de privilégios e solidão esmagadora. Mas podemos não estar sozinhos e simplesmente não sabemos onde procurar. Talvez exista uma civilização avançada ou milhares delas espalhadas pelo universo, vivendo em harmonia ou lutando pela sobrevivência. Talvez estejam tão distantes que seus sinais ainda simplesmente não nos alcançaram. Ou, como muitos teorizam, elas decidiram permanecer ocultas, observando, esperando. O que elas sabem que nós não sabemos? O que as faz ficar em silêncio? E se descobrirmos um dia, estaremos preparados para o que virá? Ou ainda, a explicação mais melancólica de todas. O universo já foi repleto de vida, mas chegamos tarde demais. Civilizações floresceram, alcançaram o auge de seu poder,
e então, por algum motivo, desapareceram, deixando apenas ruínas invisíveis para trás, poeira cósmica misturada às estrelas? Estaremos destinados a seguir o mesmo caminho? Somos apenas mais uma entre tantas outras espécies que se ergueram, olharam para as estrelas e desapareceram antes que pudessem se espalhar. Essas perguntas não têm respostas claras, e é justamente essa falta de respostas que mantém o paradoxo de Fermi tão vivo, tão inspirador. A ausência de sinais, o silêncio que nos cerca, não é um motivo para desistirmos. É um convite para continuarmos procurando. A angústia que sentimos ao imaginar o vazio não deve nos paralisar, mas sim nos motivar a olhar ainda mais fundo no cosmos, a construir telescópios mais poderosos, a vasculhar os céus em busca de um sussurro, um traço de algo que prove que não estamos sozinhos. Para nós, seres sociais e amantes do espaço, o silêncio da vastidão infinita que se encontra sobre nossas cabeças pode muitas vezes nos soar como uma maldição. Talvez nunca encontremos uma resposta definitiva. Talvez o paradoxo de Fermi continue a nos assombrar por séculos ou milênios. Mas, enquanto houver perguntas, enquanto houver mistérios, haverá inspiração para que continuemos a explorar, a imaginar. Isso faz parte da nossa natureza. E quem sabe, em algum canto do universo, ao fim de uma transmissão perdida, ao redor de uma estrela esquecida, encontraremos finalmente o que procuramos, seja uma ruína, um sinal de vida mesmo que não inteligente, ou o eco de uma civilização. Até lá, o silêncio do cosmos continuará a nos intrigar, e nós, por nossa vez, continuaremos procurando por sinais dessa civilização. E talvez um dia você se argumente: e se nunca encontrarmos nada? A resposta é que essa será a nossa chance de nos tornarmos nós mesmos os primeiros gigantes da galáxia e, quem sabe, do universo. Mas, e você? Depois de ouvir todos estes fatos, qual a sua opinião? Você acredita que somos somente nós? Ou há algo ou mais alguém lá fora? Deixe aí nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não deixe de nos ajudar. Considere se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, para que a gente continue aqui a produzir mais conteúdos como este para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.